Existe um conceito na natureza chamado biomimética, que é olhar a natureza e olhar o meu comportamento. O nome disso é regenerativo, é ser um líder regenerativo, um empreendedor regenerativo, que gera vida por onde passa. Olha a natureza, olha o seu comportamento. Um exemplo, na floresta não tem CEO, na floresta não tem grito. As coisas simplesmente acontecem. Por quê? Porque existe um sistema que flui debaixo da terra chamada os micélios, né? Que conectam os fungos e as raízes das árvores. Eu não tô aqui querendo ser um ativista ou querer dizer que é tudo paz e amor. Não é isso. Mas quanto nós estamos realmente conectados com as outras pessoas? Quanto nós queremos nos destacar das pessoas sem um motivo aparente? Nós vivemos uma era tão doente que uma pessoa, para ser admirada, ela precisa ter muito seguidor. E às vezes eu falo assim, cara, mas você sabe quem são esses seguidores? Ou, sei lá, se é real? Ou o que essas pessoas estão buscando? Não, mas essa pessoa tem seguidor. E por mais que fale, Tiago, não se iluda com o número de seguidores. As pessoas se iludem. Eu já me iludi. Lá no meu começo, no marketing digital, eu me iludi porque é como um símbolo, né? Você precisa ter muitos seguidores. Mas, na verdade, diante dessa economia regenerativa, você não precisa ter muitos seguidores. Você precisa aprender a viver a tua história. Você precisa aprender a perceber a tua história. Alô, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos ao episódio de número 70 para falar de um assunto que eu amo, tenho muito a aprender, quero aprender junto contigo e para isso as conexões elas acontecem e eu tive o privilégio de o Renato estar aqui comigo hoje. Ele é um especialista no assunto e ele vai agregar muito na nossa vida hoje. Renato Ribeiro, seja bem-vindo. Muito bem. Falar especialista, né? Eu acho que eu sou um apaixonado pelo tema. Boa. Vocês vão achar que vai sentir isso no meu falar, isso transborda de mim, essa coisa de viver com intensidade transborda. Muito isso bom. É verdade. Dá pra ver ao vivo e também nos vídeos dele no Instagram. Recomendo desde já começar a acompanhar esse cara, porque ele tem muito conteúdo nutritivo pra te ajudar na sua caminhada pessoal, profissional, vale muito a pena. Legal. Antes da gente começar, deixa eu te apresentar o Renato. Renato Ribeiro, 50 anos de idade, morava em São Paulo e agora tá em Ponta Porã? Não, tô em Campo Mourão. Campo Mourão, Paraná. E ele é fundador da Love My Job, a gente vai falar dela depois. E também ele é treinador e palestrante, além de fundador da Pacientes. Exato. Fala um pouquinho da Pacientes pra gente. A Pacientes é a base de tudo que eu faço. Tá. Quando eu tinha 16 anos, meu pai teve uma doença no pulmão por causa de cigarro. E eu não sabia lidar com aquilo. Não é porque eu não amava o meu pai, é porque eu não sabia lidar com aquele momento de finitude, ou seja, o momento de morte do meu pai. Então, quando minha mãe me contou, eu não sabia lidar. Então, a minha mãe chamava, Renato, vem ajudar. Eu não conseguia. Ricardo, meu irmão ia. Gisele, minha irmã ia. Eu não conseguia. Tá. E aí, diante dessa situação, a vida fez um convite e a minha história foi para dentro do Hospital das Clínicas. E ali eu trabalhava de palhaço no setor de ortopedia, fazendo entrega em datas comemorativas para adultos. Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversários, a gente ia, né, como palhaço para entreter as pessoas naquele ambiente. E eu acabei me apaixonando por esse ambiente. Meu pai veio a falecer e ali surgiu no meu coração a vontade de fazer um programa, de ter um trabalho dentro dos hospitais. Dos hospitais foi para as clínicas, das clínicas foi para dentro das casas. Nossa. Então hoje a Pacientes, esse ano 2025, em setembro, nós fazemos 20 anos, né, de mercado já, atendendo a Omint, que é uma operadora de saúde aqui em São Paulo. Então a Omint passa para a gente né, esses casos mais complexos, onde as pessoas estão em vulnerabilidade emocional e a gente vai até a casa. E na casa a gente resgata a história da pessoa. Uau. E ali que eu comecei, Tiago, a me apaixonar pelas histórias. Porque as histórias, elas se diluem com o tempo. E quando você conta, ou quando você reconstrói a história, você dá a oportunidade das pessoas desfrutarem de algo. Né? Os meus pais já não existem mais, eles já morreram. As histórias que eu sei deles estão aqui, mas e se estivessem gravadas? E se estivessem em um livro? Uau. Então a Pacientes, ela tem esse intuito de resgatar a história das pessoas e ajudar essas pessoas a, antes de fechar os olhos para esse mundo, que elas possam abrir e falar, puxa, eu vivi uma grande história, eu deixei um legado, eu só não deixei uma herança, né? Herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Sim. Então nós ajudamos nessa parte do legado, da pessoa deixar algo
nos seus familiares. Não para os seus familiares, mas nos seus familiares. E aí que comecei a me apaixonar por esse tema das histórias. Ali que eu entendi o poder de uma história. E aí, em um dos atendimentos, uma pessoa me disse, vá para o mundo corporativo e ajude as pessoas a encontrarem um ponto de reinício. E é isso que o ser humano precisa hoje. Um ponto de reinício para recomeçar diante dessa loucura que é a vida que a gente vive. Uau! Só dessa pincelada já deu pra entender que o conteúdo é bom. Então sugiro ter papel e caneta na mão. E antes que eu me esqueça também, se você tá nesse canal e ainda não é inscrito, Renato, o que a pessoa tem que fazer? É se inscrever já. Senão vai, como diz o Joel J, vai nascer uma espinha na ponta do nariz. Com certeza. Pelo amor de Deus. Na hora da festa. Exatamente. Muito bom. Cara, que propósito lindo. Que propósito lindo. E pra galera que tá aqui ouvindo a gente, você trabalha atendendo pessoas, eu também trabalho atendendo pessoas. É interessante que você deve ouvir muito isso, né? Na hora de eu falar, na hora de eu me apresentar ou fazer uma apresentação do meu trabalho, que eu lido com ele todo santo dia, eu tenho dificuldade, eu não tenho clareza para poder fazer a apresentação, eu me perco nos meus pensamentos. Uhum. Essa é uma dor que eu escuto muito e imagino que você também. Sim. E aí por isso que eu falei, cara, deixa eu chamar o Renato, Uhum. já que ele não é o especialista, é o apaixonado, né, pelo storytelling. Cara, como que você enxerga storytelling? Como que ele mudou a tua vida, na tua percepção? Legal. Storytelling, ele é formado por duas palavras em inglês, certo? Story e telling. Story é a história. Certo. E telling é você aprender a contar essa história. Então, eu preciso entender que eu preciso viver e ter uma grande história. Eu não estou dizendo que é uma história só de vitórias, mas eu preciso ter experiências. Eu preciso ter vivências reais na minha vida, positivas e negativas. Aí, a partir desse momento que eu tenho a história, que isso todo ser humano tem. Todo. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado agora, a pessoa que está na sua frente, essa pessoa tem uma história. E é bem provável que ninguém conheça essa história. Por quê? Porque não veio o segundo ponto, que é o telling, que é você contar essa história. Você explicar para as pessoas, olha, eu vivi essa história, olha, eu tenho essa experiência. Esse é o grande erro dos avós, dos bisavós, dos pais, das mães, dos professores, dos amigos. Eles não valorizam as histórias na maioria dos casos. Nós evitamos as conversas complexas. Exemplo, uma família que teve uma grande jornada e de repente perdeu tudo. Então essa história do perdeu tudo, às vezes ela não é contada. E é nessa história que tem o ponto de virada para ajudar essas pessoas neste novo ciclo dessa família, por exemplo. Então storytelling é você viver uma história e aprender a contar essa história. Isso é storytelling. Viver e contar. Viver e comunicar. Isso é storytelling. Fantástico. Quando você traz isso, eu me lembro dos judeus. Porque normalmente todo judeu ele tem muita convicção de quem ele é, inclusive em Deus, não é? E aí, pelo que eu conheço da história do judaísmo, todo pai, toda mãe faz questão de quando a criança é pequena, não é? Sentar com a criança ali, explicar qual que é a linhagem dele, de onde eles vieram, qual que é a promessa que Deus tem sobre a vida deles, para onde eles estão indo, e isso é muito forte, né? Ele cresce com uma crença muito fortalecida dentro dele e também provavelmente com a habilidade de construir boas histórias. Quando a gente olha para o mundo corporativo ou para a vida cotidiana normal, na tua percepção, por que uma pessoa ela tem dificuldades de contar a sua própria história? Legal. Aí a gente entra num terceiro ponto dentro do storytelling, que é como comunicar. Tá. Comunicar é um ato emocional. Todo ser humano comunica. Todo ser humano comunica. Porém, depende do ambiente que ele está, ele vai se preocupar em comunicar de uma maneira. E aí ele vai depender do seu emocional. E aí, Thiago, que entra um mistério que será revelado agora. Eita. Olha que interessante. Como é que nós podemos dizer que nós temos inteligência emocional se nós não temos vocabulário emocional? Se eu falo inglês, eu preciso ter o vocabulário e aprender a conjugar, né, esses verbos na minha cabeça para poder comunicar. Uhum. Se eu falo espanhol, eu preciso saber essas palavras, o tempo, para comunicar. Preciso ter cognição para isso.
como é que eu posso dizer que eu tenho inteligência emocional para comunicar se eu não conheço as minhas emoções, se eu não tenho vocabulário? Aí talvez essa hora as pessoas, né, assistindo assim, não, mas eu conheço. Quantas emoções existem? 6. 6? 6 ou 7? Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo. Aí você tá falando baseado no filme Divertidamente. Na verdade, antes dele, eu vi alguma coisa na faculdade de psicologia voltado pra isso, mas não tenho certeza. Olha que coisa maluca. Aí, no novo filme ainda teve, né, a ansiedade, a melancolia, né, tiveram outras emoções. Sim. Tiago, existem 567 emoções catalogadas de acordo com a RIEB. A RIEB é a Rede Internacional de Educação Emocional e Bem-Estar, do qual eu sou sócio fundacional na Espanha. E lá nós estudamos a respeito disso. A RIEB tem uma capacidade gigante para explicar como funciona o universo das emoções. Este universo das emoções que nós estudamos, ele ajuda você a entender como as emoções funcionam em você. Não só no filme ou não só no básico do que é uma emoção, positiva ou negativa, porque não existe emoção boa ou ruim. As emoções são positivas ou negativas. Uhum. Esse já é um conceito que as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas tendem a evitar o negativo, Sim. mas a emoção ela nunca é negativa. A emoção existe para te adaptar melhor ao contexto. Sim. E a emoção é o filtro que eu faço do que está acontecendo fora e do que está acontecendo dentro. Então, a emoção ela me ajuda a me adaptar melhor ao contexto. Se eu vou comunicar e eu tenho uma experiência negativa em relação a comunicar, é bem provável que na hora eu vou ter dificuldades. Tá. Só que isso às vezes é inconsciente. Quando eu falo positivo e negativo, né? Eu lembro do meu professor Rafael Bisquerra me explicando, ele disse o seguinte, ele falou assim, ó, ele disse assim, se uma pessoa faz teste de Covid e o teste dá positivo, né? A pessoa chega e fala assim, ó, fiz teste, deu positivo, fica tranquilo aqui, ó, positivo em Covid. Quer dizer, positivo, na ciência, é que existe a presença de algo. E negativo, a ausência de algo. Sabe, a mulher vai fazer lá o exame de gravidez. Positivo ou negativo não está relacionado a algo bom ou ruim, e sim a ausência ou presença do feto ali. Sim. Então, o positivo e negativo, ele te ajuda a entender. O positivo eu tenho presença de bem-estar, potencializa. O negativo eu tenho ausência de bem-estar, regula. Então, quando eu tenho a história que todo mundo tem e eu quero contar essa história, eu não tô te falando só a história da minha vida, Sim. o que eu vivi. Às vezes é a história do produto. Sim. Às vezes é a história da nova cultura da empresa e eu preciso comunicar. Quando eu pego esses dois fatores junto e coloco no meu emocional, imagina que eu vou dar uma notícia excelente, mas naquele dia eu estou com a minha emoção negativa predominante. Uhum. E aí o que acontece? Aí a mensagem vai ficar pesada, as minhas palavras vão ser duras, né? Porque a emoção ela nunca depende do acontecimento em si, e sim do valor que eu dou a essa emoção. Tem gente que sobe no palco e buf, entendeu? E tem gente que sobe no palco e vai tremer e vai... Não sei se você viu há um tempo atrás, um executivo da BMW subiu e travou. Verdade. Né? E travou. O que aconteceu? A emoção negativa estava tão presente nele que por melhor que fosse o salário dele, por melhor que fosse aquela mensagem, o sistema operacional dele, o sistema límbico dele, em conexão com o corpo, quando acontecer a sinapse, ele travou. E, Tiago, exatamente isso que acontece no mundo corporativo. Não só pela comunicação, mas pelas relações. E aí a gente vai entrar em outra seara, mas a comunicação é um ato emocional. Então nós precisamos, para aprender a comunicar, eu preciso entender do meu emocional. Tanto é que a Bíblia fala, a boca fala o que o coração está cheio. Sim. E este coração, ele é emocional. Muito bom. Você trouxe um número, são 514 emoções no total? 567. 67. 567. De onde que eu tirei 14, pelo amor de Deus? de acordo com a RIEB. E lá você tem essa lista, né, das emoções. Você lembra alguma, além dessas 6, de praxe que todo mundo conhece, alguma além dessas 6? Sim. Por exemplo, você tem... imagine o seguinte, sabe quando você vê as 3 Marias? Sim. Né? Você vê tem ali as estrelas, né? Então imagine este universo emocional com 3 Marias acima e 3 Marias abaixo. Tá. Eu tenho acima as emoções positivas, alegria, felicidade e amor. Eu tenho abaixo a tristeza, a raiva
e o medo, Tá. que são emoções predominantemente negativas. Tá bom. Dentro dessa galáxia, por exemplo, né, do medo, eu tenho o estresse, eu tenho a ansiedade, a preocupação, o nervosismo, o medo de dar errado, o rosto vermelho. Eu tenho dentro da raiva, eu tenho o ódio, eu tenho o rancor. Dentro da tristeza, eu tenho a melancolia. Uhum. Entende? Então eu tenho diversas emoções dentro dessas galáxias. Dentro da galáxia do medo, eu tenho a galáxia da ansiedade, que é buscar no futuro aquilo que eu não tenho nenhum controle hoje. Sim. Então, quando eu começo a entender, então quer dizer que existem as emoções positivas, acima, felicidade, flow, conexão, o amor, né, a empatia, a compaixão. Ó, só de falar aqui, quantas emoções já não surgiram? Então, eu preciso entender e mapear. Isso é dizer que eu sou competente emocionalmente, não eu, né? Mas uma pessoa que entende as suas próprias emoções, ela tem competência emocional. Então ela consegue perceber no outro e perceber nele mesmo a competência emocional e socioemocional para se relacionar com o outro. Uma pessoa que fala em público, uma pessoa que tem cargo de liderança, ela tem que ter total controle e domínio sobre as competências emocionais que ela tem. Sim. E quando ela se relaciona com o outro, ela deveria ter a competência socioemocional. Sim. Como a empatia, né? A compaixão, o saber ouvir, o saber lidar com o conflito. E com ela precisa saber como acalmar esse sistema. Como um carro, Sim. Thiago, sabe? Sim. Aparece ali algo no painel que não necessariamente é o painel, mas sim algo que está acontecendo. Então, se acende ali a luz do freio de mão, não é colocar gasolina. Então, eu identifico essa emoção através desse painel emocional. Sim. Esse painel emocional, ele dá sinais. É uma dor de cabeça, é um cansaço, sono no meio do dia, não dormir bem e por aí vai. O corpo, ele sempre vai te dar sinais para que você perceba, peraí, como é que eu tô me sentindo? Como é que eu volto, né, ao meu estado emocional, que é um período caracterizado por uma emoção predominante sem uma causa exata. Às vezes você acorda bem e às vezes você acorda mal. Não tem uma explicação. Mas quando você identifica, tô estranho, tô sem paciência. Deixa eu aqui regular essa emoção de uma maneira que eu consiga potencializar o que eu tenho de positivo. Então, por exemplo, Renato, eu me conheço. Eu gosto de liberdade. Então, se eu sinto que a minha emoção tá me prendendo, eu preciso me libertar um pouco para voltar pro meu prumo, para voltar para a voz do meu coração, para que a minha boca possa falar coisas que edifiquem, coisas que levem as pessoas à frente e não coisas que matem. Mas também, tô falando aqui, parece que eu domino, né? Eu sou um apaixonado, mas eu erro muito com isso. Ser e humano. já errei muito com isso. Então, o que eu tô dizendo aqui é uma técnica. Sim. Mas quando você vai para a prática, que um cara te xinga no trânsito e que você reage àquilo, você começa a perceber, fala, puxa, olha como a minha emoção, ela sempre vai me adaptar ao contexto. Se você vive em um ambiente tóxico, você vai ter emoções negativas. Se você vive no trânsito, você vai acabar brigando com as pessoas. Ou você aprende a regular e aprende a viver bem com isso. Ah, essa conversa é muito profunda, Renan. É muito profunda. Eu não sei se eu compliquei o assunto, mas isso é o fluir da emoção, é o flow da emoção. Sim, não, pra mim faz total sentido, concordo, só que agora eu vou me colocar literalmente no papel de uma pessoa que não tem ciência disso. Imagina que tem um empreendedor ouvindo a gente do outro lado, uma pessoa que tá trabalhando, um líder, não é? E ele fala assim, ou ela, ok, Renato, entendi o que você disse, mas na prática, como que eu faço pra começar a entender esses sinais que aparecem ali no meu painel? Porque hoje eu ainda não sei identificar. Tá. Por onde começaria? Eu daria um conselho Tá. para essa pessoa. Olha para a natureza. Existe um conceito na natureza chamado biomimética, que é olhar a natureza e olhar o meu comportamento. O nome disso é regenerativo. É ser um líder regenerativo, um empreendedor regenerativo, que gera vida por onde passa. Olha a natureza, olha o seu comportamento. Um exemplo, na floresta não tem CEO, na floresta não tem grito, as coisas simplesmente acontecem. Por quê? Porque existe um sistema
que flui debaixo da terra, chamada os micélios, né? Que conectam os fungos e as raízes das árvores. Eu não tô aqui querendo ser um ativista ou querer dizer que é tudo paz e amor. Não é isso. Mas quanto nós estamos realmente conectados com as outras pessoas? Quanto nós queremos nos destacar das pessoas sem um motivo aparente? Nós vivemos uma era tão doente que uma pessoa, para ser admirada, ela precisa ter muito seguidor. É verdade. E às vezes eu falo assim, cara, mas você sabe quem são esses seguidores? Ou sei lá, se é real? Ou o que essas pessoas estão buscando? Não, mas essa pessoa tem seguidor. E por mais que fale, Tiago, não se iluda com o número de seguidores. As pessoas se iludem. Eu já me iludi. Lá no meu começo, no marketing digital, eu me iludi, porque é como um símbolo, né? Sim. Você precisa ter muitos seguidores. Mas, na verdade, diante dessa economia regenerativa, você não precisa ter muitos seguidores. Você precisa aprender a viver a tua história. Você precisa aprender a perceber a tua história. Dá outra conotação, né? Perceber aonde você está. Então, empreendedor, se você quer entender as suas emoções, começa a olhar a tua raiz. Começa a olhar a força da tua estrutura emocional. Quais frutos você está gerando? Se você não está gerando frutos, você vai gerar sombra. E tá tudo bem. Perceba a sua função. O problema é se você é um arbusto pequeno se achando uma grande árvore. Então, não é uma questão de ter mais poder. Eu, Renato, Thiago, eu acredito que o ser humano não foi feito para ter poder. Ele foi feito para ter autoridade e capacidade de influência. Muito bom. E a influência é um processo de conquista. Então, eu vivo algo e eu quero passar para as pessoas. É o que você faz. Sim. Aqui com o podcast, é o que você faz nas suas consultorias e é o que eu faço também. Através da minha experiência enraizada em um comportamento que tem virtudes, que tem ética, este fruto que vai gerar, ele vai reverberar em diferentes tipos de clientes ou em diferentes tipos de pessoas. Mas é pelo fruto que você vê a árvore. E quando você olha a árvore, essa árvore está em que ribeiro? Essa árvore está em que solo? Em que terra? Então, empreendedor, ao invés de você entender toda a técnica, 567 emoções, eu vou ter que estudar isso, olha o teu fruto. Muito bom. Olha os teus filhos, olha os teus amigos, olha a tua empresa, olha o teu humor. Entende? Olha o teu temperamento, olha quando as coisas dão errado, como é que você lida com as pessoas. Acho que isso muda o jogo. Concordo, e tá virando meio clichê, mas faz total sentido, né? As pessoas estão buscando muito por performance, grandes resultados, grandes entregas, só que não tem como se o seu CPF tá fraco. Se o CPF tá fraco, não tem como ter um CNPJ forte ou uma carreira forte. A gente tava falando ainda há pouco nos bastidores, né? O que São Paulo causa na gente, né? Correria, agitação. E, cara, isso faz total sentido. Total sentido porque parece que estamos buscando uma pseudo-fama e não sucesso. Na minha concepção, fama é totalmente diferente de sucesso. Porque fama é que as pessoas enxergam do lado de fora. Sucesso é aquilo que eu construo do lado de dentro. Né? Às vezes, o que é fama pro mundo, minha esposa não aprovaria, por exemplo. Mas aquilo que é sucesso com valores, princípio e por aí vai, eu entendo que eu me torno mais o ser do que o ter. E as pessoas estão completamente distorcidas, né? Buscando o oposto disso. Inclusive dentro das empresas, né? Sim. É um jogo duro de se jogar. O jogo corporativo, o jogo dos negócios é um jogo duro de jogar. Mas eu vou te falar, o sistema está colapsando. É bem provável que você conheça, e quem está nos assistindo aqui, conheça alguém que já teve burnout. Ah, eu já flertei com ele, acho que umas 56 vezes. Entendeu? Uhum. Burnout, ansiedade, depressão, tristeza profunda, não saber lidar com o luto, que não é só a morte de alguém, é a perda de algo, a perda de, às vezes até de autonomia, o término de um relacionamento, entende? Eu tava vindo pra cá agora, o cara do Uber me contou, falou que um pai
separou da esposa, filha de 13 anos, a filha foi pra escola, começou a sofrer bullying, a menina se matou. Meu Deus. 13 anos. Como fica a família? Entende? Sim. Então, o sistema está colapsando dentro das organizações. Nós que rodamos dentro das organizações, você vê, as pessoas estão à base de remédio e esse é o jogo. É assim que funciona. E eu vou te falar, eu assumi a luta pela liderança regenerativa, pelo storytelling, por isso. É hora de fazer as pessoas pensarem nas suas histórias, no seu legado, pensarem no que elas estão fazendo da vida. Não é uma questão de ter uma vida 100% perfeita, mas é de você perceber o que tem, perceber onde está. Sabe por quê? Eu fico imaginando, quem neste momento, Thiago, está desempregado e gostaria de estar em um emprego, como está a mente dessa pessoa? E às vezes tem gente que tá empregado, tá ganhando bem, mas tá reclamando, tá falando mal do líder, tá falando mal da empresa, tá querendo sair do negócio. Ah não, porque é comum você ir para vários lugares. Cara, as pessoas não têm mais raízes. Não. Entende? E por isso o sistema está colapsando. Muita gente em depressão, muita gente saindo de casa, muita gente abandonando família. É difícil, ter família é difícil, ter negócio é difícil, trabalhar num negócio é difícil, vender é difícil. Este é o desafio da vida. Sim. Este é o desafio da vida. Quando você se depara diante desse desafio, você vai ser testado se você quer ou não. Né? Você tá casado há quanto tempo? 1 ano e 4 meses. Bebê. A lua de mel, né? A lua de mel. Cara, vai passando os anos, as coisas vão mudando dentro do relacionamento. Sim. Ali, quando as coisas dão errado, é que você vê quem tá do seu lado. Isso é verdade. Eu lembro de grandes erros que eu cometi dentro do meu relacionamento, que a minha esposa teve paciência de ficar. Ela teve compaixão de ficar. Da mesma maneira, do meu lado, né? Nas loucuras dela, eu também, cara, é essa pessoa que eu quero. É ela que eu quero. E nós temos 2 filhos, né? A Ana Laura, que hoje tá com 14 anos, e o João Pedro com 10. Que legal. E quando a gente tem filho, cara, é um pedaço seu com vontade própria, sem nenhum aperfeiçoamento. Ou seja, é você nu e cru. Nossa. Ali. Então eu vejo no João Pedro o comportamento da minha esposa e na Ana Laura o meu comportamento. Que legal. Então a vida, ela vai te ensinar. E às vezes, cara, você não vai ter a chance de não aprender. Uau. A vida vai te ensinar. Então, se você hoje tem os seus pais em casa e reclama que eles falam demais, eles vão parar de falar. E você vai começar a falar. E você, porque eles são seus pais e você tem ali a vida dos seus pais em você. Por isso a Bíblia fala de honrar os pais. Honre os pais. Talvez o seu pai não foi o melhor, a sua mãe não foi a melhor, ou talvez você nem tenha conhecido, mas alguém criou você. É impossível você ter chegado até onde você está se alguém não te ajudou. E ter gratidão por essas pessoas que te ajudaram até aqui fazem com que você experimente outra energia, outra frequência. Tiago, as pessoas não estão presentes para isso. Elas estão vivendo numa frequência tão alta na vida, tão intensa, que a visão delas fica em resolver problemas. Só que eu esqueço da compaixão, eu esqueço da empatia, eu esqueço de ouvir, eu esqueço de perceber. De aprender. Eu esqueço. Por quê? Porque eu não tô nessa frequência de deixa eu experimentar, deixa eu viver. Entende? As coisas não vão dar certo. As coisas vão dar errado. Darly, acho que a gente vai ter que dobrar o tempo. Meu Deus, é muita coisa. Mas já tá acabando? Não, pelo amor de Deus. Bom. Pelo amor de Deus. Eu tô falando que, cara, se deixar eu fico com você até meia-noite. Ah, muito legal, cara. Você lembra ou chegou a assistir o filme Clique? Aquele do Controle. Do controle, sim. Exatamente isso que as pessoas estão vivendo hoje, né? Elas deveriam dar essa pausa. Deveriam, mas acho que elas querem apertar pra ir mais rápido, né? Pra ir mais rápido. Elas querem apertar pra ir mais rápido. E tem as facetas do filme, né? O cara quer ter resultado, tipo, ele não quer ter contato com os filhos crescendo e brigando, querendo brincar e tudo mais. Não quer ter contato com o chefe cobrando o resultado dele. E ele avança lá, vai avançando. Quando pensa que não, a última cena do filme ele tá
em cima da cama, no hospital, obeso, sem um relacionamento com a esposa, que a esposa já tá com outro, sem os relacionamentos com os filhos alinhados, né? E, cara, perdeu toda a experiência do processo. E quando você fala, cara, olha pra dentro, pra mim faz muito sentido, Renato. Muito sentido, porque parece que a recompensa tá só em chegar no alto da montanha. E eu acredito que todo mundo que viu alguma coisa, almeja chegar em algum lugar, é possível. É possível chegar no alto da montanha. Mas o desafio é se manter lá sem quebrar os seus valores, os seus princípios, sem distorcer aquilo que você acredita. Esse é o grande desafio. Exato. Fala um pouquinho mais da liderança regenerativa, cara, porque eu vejo que é um tema que você gosta muito. Sim. E falta muito nas empresas. Sou apaixonado. Ele tá ligado, né, junto com o storytelling, porque a liderança regenerativa, ela precisa comunicar a todo momento. Tá. Como eu disse, comunicar é um ato emocional. Tá bom? E a emoção passa por ouvir, Sim. processar e falar. A liderança regenerativa, ela é um conceito que vem junto com a área de sustentabilidade, ESG. Só que a sustentabilidade e ESG falharam grandemente nesse processo. E as empresas começaram a produzir, não estou acusando nenhuma empresa, Sim, ok? sim. Mas começaram a produzir relatórios para inglês ver. Você sabe de onde veio essa expressão, para inglês ver? Não. É que aqui no Brasil, quando eles faziam os relatórios para os ingleses, eles fraudavam os relatórios. Nossa. E falavam, faz esse relatório aí para inglês ver, tá? Então, assim, esses relatórios não condizem com a realidade. Eu não estou dizendo com a verdade, Sim. mas com a realidade. Uhum. E a liderança regenerativa, ela vem para trazer essa verdade e essência que o ser humano tem. Tá. É gerar vida por onde passar. É o que vai florescer dessa conversa. O que vai florescer deste produto. O que vai florescer desta relação. Porque na natureza, tudo se aproveita. O positivo e o negativo. Então, a liderança regenerativa, ela traz a expansão do nosso conhecimento para entender como eu me relaciono com a natureza e com as pessoas. Porque cá para nós, as pessoas perderam o contato com a natureza. A maioria das pessoas perderam. Verdade. A vitamina D tá lá embaixo porque não tem contato com o sol. Qual foi a última vez que você entrou numa cachoeira? Nossa. Qual foi a última vez que você pisou no barro? Então a gente não tem mais contato. Mas as crianças elas vão no parquinho, na areia que não é real, entendeu? E naquela grama que é artificial até. Entende? Então, as pessoas não experimentam mais a natureza. Falando das crianças e os adultos. Então, a liderança regenerativa, ela ajuda o líder a ter um ouvido mais atento ao que acontece na sua equipe. Entende? É um grande desafio. É algo que eu tenho sido desafiado por algumas empresas para falar a respeito desse tema, porque ela tira a meritocracia e ela tira a diversidade. E eu te explico por quê. Fala mais. Os nossos filhos, os meus filhos, eles não vão tolerar um chefe gritando. Isso é verdade. Se eles não toleram os pais gritando, Quem dirá o chefe? ele vai olhar e falar assim, desculpa, você tem um problema psicológico, tchau e fui. Que é o que tem acontecido. Muito. Entende? Essa geração nova, ela entra, escuta uma gritaria e fala assim, eu não quero isso. Eu não quero isso pra mim. Então elas têm desejos diferentes das outras pessoas. Então essa geração não quer um líder que fique gritando. Ela quer um líder que ela se sinta parte daquela equipe. Que ela sinta que ela faz algo para o mundo, que existe um propósito, que ela pode usar o talento dela ali. Só que o que a gente vê nas organizações? Líderes doentes, líderes que querem utilizar essa abordagem mecanicista em decorrência da Revolução Industrial, que é comando e controle. Então, eu mando, obedece. Isso não vai funcionar. Então, olha que interessante. Eu tenho um grupo diverso, tá? Várias gerações ali dentro. Aí eu pego e digo o seguinte, olha, você se destacou. Eu tiro essa pessoa do grupo e esse grupo passa a olhar para essa pessoa como o líder da equipe. Sim. Vamos falar sério aqui. Uhum. O que acontece? Essas pessoas
excluem aquela pessoa Sim. e passam a olhar para ela como uma vitrine. Uhum. Se ela cometer qualquer erro, ela é o líder. É. Veja, funciona. Em alguns negócios, funciona. Tá? Mas o que a liderança regenerativa diz? Ela diz o seguinte: ao invés de ter essa meritocracia, vamos crescer juntos. Cada um tem uma função, assim como na floresta. Existem árvores maiores, existem árvores menores, existe a relva, existe as flores, mas ninguém fica gritando um com o outro. Isso é decorrência da revolução industrial de um ser humano ficar gritando com o outro para alcançar uma meta que nem se sabe qual é. Certo? Essa é a meritocracia. Então, uma pessoa se destaca porque ela é melhor que as outras. E aí eu destaco essa pessoa, tiro essa pessoa que era um bom vendedor e coloco ela como líder de venda. Matei a pessoa. Isso é verdade. Na maioria dos casos. Há exceções? Há exceções. Mas na maioria dos casos eu matei essa pessoa. A diversidade diz o seguinte: essa pessoa, imagina essa pessoa que tem a meritocracia por receber aqui um desafio. E olha que assunto delicado. Então eu pego aqui e pego essa pessoa da meritocracia e falo assim: olha só que é o seguinte, aqui existe diversidade. E por cota eu preciso colocar uma pessoa diferente no cargo e não você. Nossa. O que eu faço com essa pessoa aqui na prática? Eu mato essa pessoa. Porque ela fala, eu me esforcei tanto e outra pessoa pegou. Independente de qual seja a diversidade aqui. A diversidade na liderança regenerativa, ela tá ligada a todos os membros. Porque todos nós somos diferentes. Todos nós temos emoções e percepções diferentes em relação ao que está acontecendo dentro do negócio. Então a diversidade é você saber ouvir e não você dar destaque porque a pessoa tem tal coisa. Entende? Eu teria destaque porque eu uso um óculos acima de 5 graus. Veja, não sou contra nem a meritocracia, nem a diversidade. Mas na liderança regenerativa, a gente volta a conversar, Thiago. A gente volta a conversar e ter o que as pessoas evitam em casa, nos relacionamentos e no trabalho, que é um nome: conversas complexas. Você errou. E eu tenho que falar pra você que você errou. Não. Eu vou te dar um feedback 360 que vai acontecer daqui 6 meses. Em 6 meses a pessoa nem lembra o que ela fez. É um exemplo. Então, eu não estou aqui trazendo uma verdade absoluta, mas este tema da liderança regenerativa, mais do que eu quero, ele é necessário para dentro das organizações. Ele é necessário para dentro de casa. Para você voltar e falar, peraí, eu sou o marido. Eu tenho uma esposa. Eu estou ouvindo a minha esposa? Ou eu me acho, porque, aqui ó, eu que trago dinheiro para casa, é um exemplo, entendeu? Será que eu tenho esse coração arrogante? Eu tive, durante muitos anos no meu relacionamento. Até que eu olhei e falei assim, pera um pouquinho. Essa pessoa aqui, ela se negou. Essa pessoa aqui, ela se anulou para criar os filhos. Que valor eu dou a essa pessoa aqui? E isso, eu vou te falar, não faz muitos anos que aconteceu. Caramba. Entende? Eu estou casado há 18 anos. 18 anos. Entende? Relacionado a todos os aspectos. De saber ouvir, saber perdoar, saber se relacionar sexualmente com essa pessoa. As pessoas não conversam. Elas evitam a conversa complexa. Então, esse é um assunto que transborda. Então, o storytelling, a comunicação, a liderança regenerativa são coisas que eu defendo para que as pessoas voltem a praticar. Porque a liderança regenerativa, ela é natural. Então, se eu olho para você, Thiago, e vejo autoridade em você, eu não vou ter problema em me submeter. Agora, se você tiver só o poder do crachá, tira o crachá, que você vai ver se eu vou te cumprimentar. Eu acho que é uma coisa que os líderes deveriam se preocupar. Ao invés de ter o poder da persuasão / poder, deles terem a influência / conquista. Saberem influenciarem as pessoas através do saber ouvir, do saber cuidar, do acolher, do saber ouvir as suas próprias emoções e ouvir as emoções dos outros. Não estou dizendo que é ser bonzinho, entendeu, Thiago? Não, então, vamos abraçar uma árvore, todo mundo, e vamos chorar. Não é isso. Sim. É você voltar a ser humano.
voltar a ser humano. Perceber os seus filhos, perceber as suas relações, perceber os seus amigos. Entende? A gente faz parte de uma geração muito mimada. A minha geração de 50 anos é uma geração mimada. E essa geração agora? Nossa. Que nem tomou chinelada. Entendeu? Que a conversa é outra. Eu lembro, tia, você não tem filho ainda, mas a minha filha, quando ela tinha acho que 4, 5 anos de ideia, eu dei uma chinelada nela. Por quê? Porque ela me desobedeceu. Quando eu dei a chinelada nela, ela olhou pra mim e falou assim, por que você fez isso? E eu fiquei com o chinelo na mão e ela com a marca aqui assim, ó. E eu falei, eu não sei. É um modelo mental que eu tenho de punição. Uhum. Agora, isso é natural? Eu bato em outra pessoa porque ela não concorda comigo? Ou porque ela precisa me obedecer? Tem gente que vai concordar com a meritocracia, tem gente que vai concordar com a diversidade e tem gente que vai concordar com o chinelo. Na minha visão, eu acho que você tem que ter uma visão sistêmica para perceber o que está acontecendo. Sim. Espera um pouquinho. Entende? Às vezes eu vou ter que falar aqui mais duro, aqui eu vou ter que, né, cobrar, mas eu não preciso desrespeitar. Então o que eu fiz com a minha filha naquele dia foi um desrespeito. Não estou falando que é o melhor caminho, eu só estou dizendo, volte a perceber. Muito bom. Volte a ouvir. Muito bom. Quando você fala de o líder conseguir fazer a pessoa perceber que ela é uma peça, é uma engrenagem que precisa funcionar dentro de um todo, me vem à mente o seguinte, as famílias, as pessoas dentro de casa normalmente não valorizam o que a gente está tendo aqui agora, que é um tempo de mesa. Podcast, na realidade, para mim, pelo menos, não é uma entrevista. É uma conversa sobre aquilo que você carrega. Exato. Não é? E, às vezes, a gente tem a oportunidade de jantar, né, com a pessoa da nossa família ou com os nossos filhos, olhar no olho, e a gente não faz isso em nome de estar na televisão enquanto se alimenta, estar no celular enquanto se alimenta. E aí, com isso, a gente perde grandes oportunidades de ter conversas complexas. Exato. Eu acredito muito que na mesa tem olho no olho, tem entendimento, tem perdão, tem extensão de projetos. E se eu não tenho esse princípio dentro da minha casa, dentro da minha família, como que eu vou levar esse princípio para a empresa? É a mesma pessoa, não vai mudar, não é? Eu lembro, você trazendo essa ideia de liderança, eu trabalhei sendo vendedor de software do universo de RH por quase 5 anos. Não comecei sendo executivo, comecei ali em pré-vendas e depois eu fui para executivo. Meu primeiro ano sendo executivo, cara, as portas se abriram de forma absurda. Vendi para grandes empresas, Cielo, Fidelity, grandes empresas. E na minha equipe tinha outros 2 profissionais, um com 10 anos, executivo sênior, e outro com 20 anos de mercado. E eles não venderam nada. E aí, eu lembro que o meu diretor, na época, ele pegou aquele meu modelo de sucesso que eu estava tendo para cobiçar e fazer inveja aos outros que não estavam vendendo. E ele literalmente me instigava a esfregar na cara dos 2 que não estavam vendendo o porquê que o Thiago era bom, o porquê que o Thiago merecia ter aumento e o porquê que eles provavelmente iriam ser mandado embora. Eu não concordava com aquilo, cheguei a dizer isso pro diretor na época, mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais teria sido conivente com aquilo, cara. Porque por mais que era muito legal ter destaque na empresa, em nome disso eu não posso suplantar alguém que não está tendo a mesma performance que eu. Pelo contrário, eu preciso, na minha posição, tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa e ajudar de alguma forma a ela cumprir o papel e a função dela. Só que o modelo de negócio do mercado não é esse, né? Exatamente. Tem que afogar a pessoa. Essa visão sua, ela é regenerativa. Sim. Percebe? Você passou por algo e você consegue perceber e falar assim, puxa, como é que eu poderia ter feito isso diferente? Porque não foi adequado. E às vezes, Thiago, assim, a discussão com a esposa, às vezes a discussão com o filho, falta inteligência emocional. Falta ler o que você está sentindo. Uhum. A emoção, ela é interna. E o sentimento é quando essa emoção se faz consciente. Sim. Então, quando eu sinto aqui, eu expresso através, né, das micro e macro expressões faciais, o meu corpo, né, neurofisiologicamente o meu corpo muda também, mas quando eu falo, quando eu comunico, né, eu tenho um sentimento em relação àquilo.
O que eu proponho dentro das organizações e nas minhas mentorias é o restart deste sentimento. Sim. O restart desse processar essa emoção. Sim. Isso a gente começou, como eu te falei, naquela empresa de cuidados paliativos para pacientes terminais que, cara, a gente tem muita história incrível para contar dessas pessoas que no momento de finitude, ou seja, no momento que elas iam morrer, elas percebiam. Eu perguntei para muitos executivos, se você pudesse voltar, o que você faria? Esta geração que eu encontrei morrendo agora é uma geração que a vida era trabalhar. Então eles falam, eu gostaria de voltar a trabalhar e ter me relacionado melhor com as pessoas. Então eu olho isso e falo, cara, qual será o meu arrependimento? Né? Será que vai ser trabalhar também? Será que vai ser falta de ouvir? Será que são as soft skills, né, do mundo corporativo que vão me atrapalhar quando eu estiver no meu leito de morte com, com 90, com 100 anos? Então, repensar é o primeiro passo para agir. Então eu preciso repensar, por isso eu valorizo esse momento aqui. Né? Como você falou, tem uma troca. Esse é o perigo da fama. A fama coloca alguém em uma posição de destaque pelo poder que tem. E às vezes não pela autoridade. Sim, desculpa, vou usar uma palavra aqui, mas o que nós estamos falando aqui, pegue na sua realidade. Desculpe a palavra feia, tá? Mas não é uma cagação de regra. Desculpe a expressão. E o que eu vejo na internet é um monte de especialista que fica regras. Sim. Entende? Que às vezes nem eles praticam. Sim. Entende? Pegou do GPT. Ou mesmo que pratique, não vai fazer sentido para todo mundo. Então, essas soluções em massa, elas têm a mesma origem da Revolução Industrial. Sim. Entendeu? Eu vou dar um sinal e ao sinal você faz isso. Só que a vida é orgânica. Cada ser humano ele processa a informação de uma maneira diferente. Qual é a minha proposta? Você, indivíduo, precisa voltar a pensar no seu papel, no seu ecossistema. Então você precisa saber qual é o seu talento. Eu pergunto isso nos treinamentos, as pessoas não sabem responder. Qual é o seu talento? Meu talento... Vamos fazer o seguinte, então, defina o que é talento. Eu digo o seguinte, talento é o que você faz bem e te faz bem. Então você precisa saber. Boa definição. Talento é o que te faz bem. Talento é o que você faz bem. Entende? Quando eu tenho este talento e eu coloco esse talento à disposição do meu ecossistema, eu automaticamente vou causar impacto. Como eu te contei, né? Eu mudei para o Paraná e lá no Paraná tem uma pessoa que trabalha lá na casa onde nós estamos morando, que é a Adete. A Adete. Vou explicar a Adete da seguinte maneira. Sabe o almoço de domingo que a gente é acostumado, que é um almoço mais, a nossa geração, vou falar a minha, né? Sim. Mas a geração, que domingo era o dia de um almoço especial, né? Sim. Era um almoço que tinha refrigerante, era um almoço que tinha salada, que tinha, né? Não que não tenha dia de semana, mas era um almoço especial. Sim. As pessoas, era o modo de servir e tal. A Adete é uma pessoa que ela tem um talento. Ela cozinha bem. E ela fala, isso me faz muito bem. Que legal. Todos os dias, o almoço é um evento. Uau. Ela faz o suco de capim cidreira com limão, com abacaxi, todos os dias. Meus filhos amam. Aí a gente fica falando, Dete, assim não dá, não, assim a gente não vai aguentar. Então, olha só, o talento dela, eu não tô te falando de dinheiro. Entende? Sim. O talento dela, aquilo que ela faz bem e faz bem pra ela, causa impacto no ecossistema do que ela trabalha. Entende? Automaticamente ela tem o reconhecimento dela. Não veio aqui ao caso, mas ela precisou de algo e nós estávamos ali. Entendeu? Para ajudá-la, para apoiá-la. Então, olha que triângulo extraordinário. Talento, impacto e resultado. O nome disso é propósito. O seu propósito é quando você sabe o seu talento, sabe como disponibilizar esse talento e causar impacto no mercado que você atua, e você tem reconhecimento.
Às vezes, não é um reconhecimento só de dinheiro. Às vezes é o reconhecimento da rede de apoio. Sim. Às vezes é o reconhecimento de você quando precisa, a pessoa tá ali. Às vezes é um reconhecimento financeiro, é algo que você precisa financeiramente. Então, quando você tem esse propósito muito claro, cara, a vida tem um sabor totalmente diferente. Fantástico. Isso é pra pensar, né? É pra Meu- pensar, cara. Muito, muito, muito. E, infelizmente, a maioria das pessoas que a gente encontra tá correndo do lado oposto disso, né? E é por isso que acaba se perdendo. Ela quer o reconhecimento. Eu ganho mal. Meu chefe que ganha, meu chefe, como é que meu chefe ganha isso aí? Entendeu? Não, tá errado. Ele ganha e eu que faço. É assim que as pessoas pensam. É Sim. um modelo mental. Sim, Entendeu? É um modelo mental baseado numa recompensa que não virá. é verdade. Entende? Numa meritocracia que não funciona. É verdade. Entendeu? Mas eu faço isso, eu deveria ter destaque. Esse destaque é o que você falou, Thiago. As pessoas estão buscando uma fama que... Pra que você vai usar? Vazio, cara. Vazio, vazio, vazio. Bolha de sabão. Entendeu? Eu quero ser famoso, eu quero ser reconhecido, eu quero... Sabe? Sei lá, cara, eu convivo com muita gente famosa e... Sei lá, não é o que eu almejo para a minha vida, não. Eu acho legal você ter um reconhecimento. É uma coisa. Agora, a fama vazio pra nada é uma opção. Volto a dizer, meritocracia é legal, diversidade é legal, fama é legal, pra quem quer. Agora, pra quem quer ter uma vida mais orgânica, mais de verdade, entende? Causando impacto, usando talento, comunicando, aprendendo, né, usar o seu storytelling no teu trabalho. Você imagina um líder que tem história, sabe lidar com as suas emoções, não tá iludido com a fama. Essa pessoa, ela sabe o porquê dela. Ela sabe o talento dela, ela sabe como causar impacto. Automaticamente ela vai ter reconhecimento. Quando ela aprende essa mecânica, ela vai ensinar outros. Isso é verdade. E aí, quando ela ensina outros, ela vai criando um ecossistema que são esses micélios, né? Por baixo da terra que vão ligando, né, com outras pessoas, relações. E aí você fala, nossa, eu tô bem. Eu tô em paz. Eu acho que toda essa conversa aqui, Thiago, é para mostrar o fruto. É verdade. E o fruto é a paz. Se você hoje que tá assistindo, cara, por algum motivo, tem dinheiro, né, tem o reconhecimento, mas não usa o talento, não tá em paz. Não tá. Você vai querer buscar outro emprego, você vai ter problema de relacionamento com alguém. Se você só causa impacto, mas não usa o teu talento, não usa o que você tem, uma hora você fala, cara, não é isso que eu quero. Não é isso que eu preciso. Então, a vida é um constante desequilíbrio, né? Por isso a gente precisa desfrutar o caminho, cara. Desfruta esse caminho, sabe? Vive em paz com as pessoas, nas suas relações, né? No seu lado espiritual, no seu lado da psique, né? Da mente, vontade e emoção, com o seu corpo também. Eu tô passando por esse processo, eu passei tanto estresse. 2024 foi um ano muito difícil. Caramba. E 2024 foi muito complicado. Eu engordei absurdamente. E agora eu tô olhando e falo assim, cara, eu preciso me cuidar. E eu tô nesse processo de mudança de mentalidade para entender o que tá entrando aqui. Sabe? Como eu tô processando essas coisas. Com a Det é meio complicado, hein, Det? Ajuda a gente, né? Det. Ajuda aí. Mas eu tenho pensado muito nisso, sabe? Não só a comida, mas as relações, sabe? 2024, eu não sei pra quem tá assistindo, mas foi um ano energeticamente, nada de misticismo, tá? Mas de muita limpeza pra quem é do bem. Sabe? Pra quem é do bem, pra quem quer se conectar com, sabe, com uma energia mais de Deus, mais de, sabe, mais fora dessa loucura que a humanidade virou. Isso é verdade. Você foi pra... Qual que é o nome daquele evento? Campo Mourão. Não. O evento do... Legendários? Legendários. Polêmico Legendários. Polêmico. Mas eu imagino que muito daquilo que você tem falado lá provavelmente ou reforçou a tua teoria, né, de ter esse contato com a natureza. Isso. Ou deu ainda mais arsenal aí pra você continuar falando, né?
O programa Legendários é um programa muito bem feito. Só que eu não coloco minha mão no fogo. Uhum. Por quê? O programa Legendários ele é muito bem estabelecido. O líder desse movimento, o Chap, é um cara fantástico, é um cara de uma espiritualidade tremenda. Uhum. Porém, você está falando de um movimento que envolve muitas pessoas e as denominações evangélicas, o catolicismo, eles têm estruturas de poder diferentes. Sim. Quando você sai do Legendários, isso passa para aquela instituição religiosa. Sim. E ali você tem diversas visões. Eu acho que isso tem causado alguns problemas, né, na internet, porque não é porque a pessoa vai pro Legendários que ela vai voltar santa. Não. Entende? Não é isso. Mas é um programa fantástico. Realmente me ajudou muito. Eu já fui 3 vezes já. 3 vezes? Eu já subi Caramba. a montanha 3 vezes. Eu já fui uma que eu fui e 2 que eu fui pra subir. Em São João del Rei e em Pato Branco, no Paraná. Que legal. E se Deus quiser, vou agora em setembro de novo. Onde que vai ter em setembro? Setembro tem em São João del Rei. Ah, Na verdade, tem em vários lugares, né? Vai ter agora em maio, vai ter em São Paulo, agora com o Chap aqui. que legal. É um movimento muito, muito interessante, assim, para quem tem um chamado e quer ter uma conexão diferente com Deus, diferente, assim, a minha comunhão estava morna, Tá. tá? Eu passei mais de 25 anos em uma instituição que eu achei que era uma igreja, como eu vou falar, com princípios e valores muito fortes e, de repente, eu vi que não era, Tá. para mim. Tá. Tá? Os valores mudaram, os princípios mudaram e nós decidimos sair. Nós saímos numa boa, tenho muito amor pelos irmãos de onde eu reunia, mas nós saímos e a gente ficou meio perdido aí na vida. E aí, cara, aconteceu um negócio na minha vida, eu fui fazer uma palestra em uma grande empresa sobre a brevidade da vida. Uau. Acabou essa palestra, saí da palestra, bem, só que aquele estresse lá dentro, aquele estresse acumulando de coisas, de relações e tal. Peguei a estrada em Cabreúva, tô na pista de baixa velocidade, né? Tem a pista de alta e a pista de baixa velocidade. Uhum. Eu devia estar uns 110 por hora, mais ou menos. Surgiu uma pessoa na frente do carro. Meu Deus. E eu atropelei essa pessoa a 110 km por hora. Ah. Era um senhor de 62 anos e ele veio a falecer na hora. Meu Deus. Quando isso aconteceu, cara, quando aconteceu na hora ali, eu ouvi uma voz dizendo assim pra mim, sei lá qual é a religião das pessoas, tá? A pessoa pode falar, sei lá, você estava abalado emocionalmente, sei lá. Eu ouvi uma voz dizendo assim, ó, você vai ter que passar pelo processo. Quando bateu, eu ouvi a voz, você vai ter que passar pelo processo, breca o carro. Eu brequei o carro, não vou entrar em detalhes, tá? O carro ficou destruído. Uhum. Infelizmente, esse senhor veio a falecer. Eu desci do carro, a polícia chegou e a polícia perguntou pra mim assim, ó, você bebe? Uhum. E eu falei, não. Aí eu te falo, Thiago, se eu tivesse tomado um drink lá naquele evento, brindado, sei lá, uma champanhe, Sim. eu estaria preso. Sim. Então não é uma questão de dirigir embriagado, é a questão se eu tivesse tomado algo, eu estaria preso. Quando a polícia técnica chegou e falou assim, olha, é muito comum nessa região aqui as pessoas virem pra tirar a própria vida, lá naquele lugar. E eu fiquei mal, cara, fiquei muito mal, voltei pra casa naquele dia mal. Isso foi em que ano? Foi ano passado, 6 de junho do ano passado. E aí, eu fui acolhido, né, por um irmão muito precioso chamado Dr. Roderick, que cuidou de mim na igreja durante muitos anos. Ele foi e me deu uma palavra muito certeira das cidades refúgio, de Moisés e tal. Eu nem lembrava desses versículos. Ele me ajudou muito a entender que eu precisava de apoio nesse momento. Um mês depois eu tive uma crise de pânico na estrada. E essa crise de pânico me levou a repensar o que eu estava fazendo. A minha coluna travou, os meus olhos fecharam, eu fiquei 4 dias com os olhos fechados, eu não conseguia abrir os olhos. Tamanho era o estresse que eu estava carregando dentro de mim. E aí uma pessoa falou, Renato, busca a psicóloga,
passa na psicóloga do luto, acho que vai ser bom pra você e tal. Aí eu pedi pra uma amiga, pra Camila Belansky, eu pedi pra ela um contato, ela me passou o contato dessa psicóloga, eu passei com ela e ela me ajudou a colocar algumas caixas no lugar. E aí veio o convite pros Legendários. E aí eu falei, é lá que eu vou tratar isso. Não nos Legendários, Sim. mas eu precisava de um tempo sem celular, sem contato com ninguém, sem conseguir fugir para nenhum lugar. Eu precisava, eu nem sabia, mas eu precisava desse contato com a natureza. Resumindo, Thiago, durante o trajeto, as coisas foram acontecendo e como eu sou treinador, eu comecei a olhar tecnicamente, Sim. né? Olha, aqui tá acontecendo isso e tal. E teve uma situação específica que eu posso contar, porque não tinha a ver com o programa do Legendários. Teve uma noite, nós montamos o acampamento e começou a chover. Tiago, a chuva não chovia naquela região fazia 4 meses. Foi um dia que acabou a luz aqui em São Paulo, passou um ciclone aqui em São Paulo e passou lá em Minas também, em São João del Rei. Naquela noite, cara, eu tive uma experiência muito forte com Deus em oração também. Porque choveu muito forte. Eu falei, nós vamos voar. Aquela chuva foi um bálsamo pra mim. E aí eu voltei do Legendários, porque lá, durante a caminhada, você tem muita experiência, né, espiritual, subindo a montanha. Uhum. E aí quando a gente voltou, que a gente desceu a montanha, que eu olhava para as pessoas e eu via que eles não tiveram a mesma visão que eu. Eles não tiveram a mesma experiência. Por isso no Legendário nos Legendários a gente fala, né? Cada homem tem uma montanha. A minha montanha foi aquela. Entende? Não é que eu fui melhor ou pior que outra pessoa, mas aquela montanha para mim foi transformadora. Assim como quando os espias subiram a montanha do Negueb para olhar e falaram, 10 voltaram com uma visão, Josué e Caleb voltaram e falaram assim, ó, né? Lá é bom e se Deus permitir vai ser nosso. Os outros falaram, lá é bom, não vamos se meter lá porque os caras são gigantes. Então essa foi a minha percepção, eu voltei com uma visão, cheguei em casa e contei. Falei, esposa, Deus me falou claramente, vai morar em Campo Mourão durante 1 ano e de lá eu vou falar pra onde vocês vão. A minha esposa, tá ok. Fui contar pros meus filhos, eles choraram tanto. Imagina. Nossa, eles choraram tanto. Por causa dos amigos, foi um momento muito difícil. Mas vou te falar, lembra que eu te falei, olha, me arrepia, cara, quando as coisas dão errado é que você vê quem tá do seu lado? Sim. Podia parecer algo totalmente errado, mas nessa hora minha família fez assim, ó. Não. Nessa hora de tensão, ao invés de quebrar, a gente se uniu. Falando, nós vamos juntos. Todo mundo vai junto pra Campo Mourão. Nós alugamos nosso apartamento de um dia pro outro e em 1 mês e meio nós estávamos lá em Campo Mourão. Nós chegamos em Campo Mourão dia 14 de dezembro. Aí, cara, mas aconteceu uma coisa muito forte antes. Cara, nesse processo de desfazer, né, do apartamento, das coisas, de doar, a gente tinha que ir no dentista, porque minha filha usa Invisalign e tinha que ter a última consulta lá. E aí, cara, peguei a moto, coloquei o capacete na minha filha e tô subindo ali a Nossa Senhora do Brasil, ali, né, passando pela Nossa Senhora do Brasil. Quando eu passei a Igreja Nossa Senhora do Brasil e subi sentido Paulista, eu tava quase perto da Paulista, veio um cara com uma bicicleta elétrica e falou assim, cara, caiu uma moeda da sua moto lá atrás. Caiu uma moeda? Aí eu falei, cara, moeda. Eu falei, filha, caiu alguma coisa? Quando eu olhei pra trás, o capacete da minha filha soltou uma peça do capacete aqui e caiu a viseira. Nossa. Então era uma pecinha de alumínio desse tamanho assim, né? Caiu, eu falei, filha, deixa isso pra lá. Depois a gente pega, né? A gente para lá, tá sol, a gente para, vai no dentista, na volta a gente tenta achar, mas também nem sei onde caiu a peça. Deixa pra lá, vambora. Cara, fomos embora, chegamos no dentista, paramos, subimos. Na volta, quando a gente desceu, caiu uma tempestade. Novamente a tempestade era um sinal para mim de que a natureza, Deus, cada um entende como quiser, queria me dar um recado. Eu falei, filha, não vai dar para pegar essa peça agora. Deixa pra lá. Tá chovendo desse jeito, uma peça de alumínio, já era. Bom, falei, eu compro outra peça. É esse o problema? Eu compro outra peça. E voltei. Cara, quase tive uma como fala quando pega muito frio? Hipotermia? Hipotermia. Isso. Por causa do frio. Minha filha preocupada comigo, ela com a jaqueta de chuva. E a gente chegou em casa, falei, esposa, perdi a pecinha, depois eu compro outra, tal, tá tudo bem. Cara, beleza. Aí
Dormimos, tomamos banho, dormimos. No outro dia eu fui pro escritório lá em Alphaville. Tô lá em Alphaville. A mesma voz que eu ouvi no dia do acidente, que eu ouvi lá nos Legendários, falou no meu ouvido assim, ó, vai buscar a peça. Mas não é uma voz assim, Renato, vá buscar a peça. Não é isso. É uma percepção que eu estava desenvolvendo neste momento que eu, Renato, estou da vida. Então assim, ó, não sou melhor ou pior que alguém. Ai, tá, nossa, ele ouviu a voz de Deus. Ó. Ai, nossa, que... Não, Deus fala de várias maneiras. Deus fala na palavra, Deus fala no serviço, Deus fala com seus amigos, Deus fala com todo mundo. Sim. Mas ali foi muito forte. Quando eu ouvi isso, Thiago, fechei o computador, peguei a moto e fui lá. Parei na concessionária BYD, desci e falei, não faz muito sentido isso aqui, mas beleza. Aí eu cheguei perto do meio-fio assim, tava limpo, que choveu muito na noite anterior, né? Falei, senhor, onde que tá a peça? E aí? Cara, eu dei 3 passos pro lado esquerdo, olhei pra baixo, quem tava lá? A peça. A peça. Eu nunca tive, em 50 anos de idade, uma experiência, como a gente pode falar, sei lá, especial, paranormal, ou sei lá, cara, a peça tava lá. Eu peguei a peça, voltei pra casa e falei assim, Fabiane, aquela voz que eu ouvi é de Deus. E eu não posso negar esse convite que Deus tá falando pra gente ir. E quando eu contei isso pra uma amiga nossa, a Priscila Amar, a Priscila falou assim, Renato, guarda esse tom de voz. Nossa. Porque toda vez que você ouvir esse tom de voz, você não pode recusar o chamado, porque é Deus te chamando. Entende? Então hoje eu tenho uma gratidão em relação a tudo que aconteceu na minha história e na minha vida, até o dia de hoje. Sabe? A gente corre atrás de dinheiro, tá tudo bem, cara. A gente, sabe, a gente trabalha de madrugada, a gente faz... Mas hoje, o meu chamado e o que eu tenho percebido, né, que é o meu propósito, é ajudar as pessoas a repensarem um pouco, Thiago. Eu acho que esse bate-papo é muito, muito para isso, sabe? Não é uma questão de ser motivacional ou de dar uma técnica, passo 1, passo 2, passo 3, mas é de você parar um pouquinho, cara. O que a gente tá fazendo? Para onde a gente tá olhando? Como eu tô reagindo diante das situações, quão agressivo eu tenho sido, sabe? Ou quão mole eu tenho sido diante das situações, quanto eu não tenho me posicionado quando eu tenho que me posicionar, mas sem precisar matar o outro, sem precisar espancar o outro, às vezes não fisicamente, mas às vezes com as minhas palavras, com as minhas opiniões, com o meu julgamento. Então eu tô num momento de perceber e fazer o outro perceber. Então, desculpa que eu falei mais que a mulher do Yakult, mas eu tenho muito isso no coração e eu espero que essa mensagem, através do teu podcast, possa chegar nas pessoas, sabe? A vida é difícil, cara. Coisas boas e ruins vão acontecer, traumas vão acontecer. Quando eu falo do acidente, eu ainda tenho sinais dessa ansiedade que quer voltar. Sim. Aí eu regulo isso e potencializo. Falo, cara, a vida é agora. Quanto tempo a gente tem? Exato. Enquanto eu estiver aqui, as pessoas falam, a única certeza que nós temos é que a gente vai morrer. Eu não penso assim. Eu acho que a única certeza que nós temos é que nós estamos vivos. Agora. A morte é uma consequência de uma vida que você está vivendo. Foco na vida. Foco no que você tem de bom. Foco nas trocas que você faz. Isso é regenerativo. Isso é viver a vida com propósito, utilizando o talento, causando impacto, causando resultado. Muito bom. A gente começou falando sobre storytelling. Nossa! Fomos pra Osasco! Depois pro Paraná. Exatamente. A gente tá chegando no finalzinho, infelizmente. Mas acho que deu pra galera perceber que a ideia aqui é aprender a desenvolver essa arte de comunicação através do storytelling. A todo momento você percebe que o Renato ele consegue envolver a gente nas histórias. Isso ajuda muito, não só no profissional, mas bem como no pessoal, não é? E eu gostaria que você pudesse emendar com a história da época que você visitava as pessoas nos hospitais lá atrás. Algo que mais te marcou, mais te deixou
impactado. Legal. Uma história que você olha e fala, cara, essa daqui não dá pra deixar de contar. Puxa, olha, tem tantas histórias. Imagina. Me faz lembrar uma das histórias mais incríveis que eu vivi dentro da Pacientes foi uma história logo no começo que nós fomos atender um senhor, Júlio, o nome dele. E nós chegamos lá e a esposa falou, olha, a dona Estela falou assim, olha, não tem muito o que fazer com ele. Ele não quer conversa, ele tá muito desanimado. Ela falava assim, ele só espera ele só espera o remédio. Uhum. Ele quer tomar o remédio e no último remédio ele quer dormir. Uhum. Essa é a vida dele. Acho muito difícil vocês fazerem ele mudar essa situação. Eu tenho tudo isso em vídeo, que na época eu tinha uma TechPix e eu gravei todas essas imagens. E aí, durante as visitas, eu e a psicóloga que me ajudava na época, através das conversas complexas, a gente puxou dele o que ele gostava de fazer na vida, justamente para potencializar o que ele tinha de positivo. Sim. E ele falou assim, eu já fiz tanta coisa, mas agora eu não quero mais fazer nada, eu comecei a escrever um livro e parei, eu comecei a escrever uma palestra e parei, eu comecei a dar consultoria e parei, e a gente ficou com essa coisa do livro dele. E aí a gente tentou, né, falando, olha, se você falar, a gente escreve, se você gravar, a tua esposa escreve, e ele não quis. Tá. Não quis, não quero. Um belo dia, nós chegamos lá, e a esposa falou assim, olha, eu não sei o que vocês fizeram, mas ele contratou uma jornalista. Nossa. E ele está escrevendo o livro dele. Tiago, ele escreveu 3 livros e faleceu. Nossa. Esse cara é irmão do Boris Casoy. Nossa. Ele se chamava Júlio Casoy. Eu vou ousar dizer o nome do Júlio aqui e da Estela. Acho que a Estela vai lembrar dessa história, se chegar essa história nela, ela vai lembrar com muito amor e carinho e com a verdade que eu tô contando aqui. O Júlio foi o cara, Estela, se você estiver ouvindo isso, o Júlio foi o cara que no momento que eu mais precisei, ele me falou, o que inclusive eu já falei aqui hoje, ele me falou, Renato, ajude as pessoas a encontrarem um ponto de reinício. E naquele dia eu criei uma empresa chamada Love My Job, que é uma consultoria que ajuda as pessoas dentro do mundo corporativo. Foi por causa dessa visita do Júlio, onde ele me disse, Renato, ajude as pessoas a encontrarem um ponto de reinício. Aquilo mudou a minha história. Eu tenho muita gratidão pelo Júlio, pela Estela. Eu fui dar uma entrevista na Rede TV, encontrei com o Boris Casoy, contei essa história para ele. Que legal. Né, que o Boris Casoy até me falou, ele falou assim, ele foi um grande mentor, né? Ele teve todas as doenças e acabou falecendo de uma doença mais simples, assim, mas ele sempre foi um guerreiro, um cara muito inteligente. E esse cara me ajudou naquele momento que eu mais precisei, que ele nem sabia, ouvir aquela palavra de ajude as pessoas a encontrarem um ponto de reinício. E hoje é a base de tudo que eu faço. O que o tempo dilui, a história condensa. Então, quando você aprende a contar uma história incrível, você vive uma história incrível. Então, o Júlio me ajudou a viver de maneira extraordinária através disso. E eu sou muito grato a ele. Fantástico, cara. Por que o tempo passa tão rápido? Não, peguei bate-papo legal, cara. Que legal. Poxa, que bacana, cara. Você agrega muito na vida das pessoas. Muito obrigado. Você também, Tiagão. Conte comigo, cara. Boa. Fala um pouquinho da Love My Job. A Love My Job é uma empresa que surgiu, né, da Pacientes, onde a gente ouve as pessoas que estão em fase terminal ou que receberam algum diagnóstico ou estão em transição de clínica para hospital, de hospital para casa. A nossa equipe ajuda a restaurar a história dessa pessoa onde ela estiver, se ela recebeu o diagnóstico ou se ela está em transição hospitalar-casa. Então, da Pacientes, nós usamos a mesma técnica, que é ouvir as pessoas para criar algo. Tá. Então, a Love My Job é uma empresa de aprendizagem para o mundo corporativo. Que legal. Então, nós entendemos o que esse executivo precisa aprender, o que essa equipe precisa aprender, e nós treinamos a liderança no quesito comunicação. Muito bom. Então, como essa empresa comunica, levando essa visão da liderança regenerativa, da escutativa, da empatia, da compaixão, focada no resultado.
Entende? Então é isso que nós fazemos na Love My Job. Treinamentos, experiências, mentorias focadas em resultado mais humano. Muito bom. É isso que nós fazemos. Muito bom. Eu faço essa pergunta pra todo mundo que vem aqui, vou fazer pra você também. Qual que é o nome dos teus filhos? João Pedro E Ana Laura. Tá. Se você tivesse só 1 minuto de vida com João Pedro e com a Ana Laura, qual mensagem você deixaria pra eles? Depois de tudo que você aprendeu nesse seu momento de vida. Eu diria pra eles: amem, ouçam e se entreguem pra ajudar as pessoas com o que vocês têm no coração. Porque vocês são muito especiais. Vocês foram concebidos de um amor muito, muito, muito bonito entre eu e sua mãe. Então vocês são frutos de um amor incondicional. Então, amém. É isso. Uau. É de gente assim que eu quero estar perto. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Renato. Muito bom, cara. Muito obrigado. Você agregou muito na minha vida. Não tenha dúvidas que te ouvir e aprender contigo, tem várias anotações aqui, me ajudou muito. Legal, garoto com 32 anos, tenho muito a aprender. E, cara, faço votos e desejo que o Senhor te dê saúde em todas as áreas da tua vida para você continuar fluindo. Te escrevi isso daqui, inclusive, na dedicatória do meu livro. Olha que legal. E você vai ter que voltar, cara. Mas é só marcar. Quem foi que nos conectou? Vamos dar um abraço pra essa pessoa especial que nos conectou. Inclusive, dona Nayara Bordim vai ter que vir aqui nesse podcast, tá devendo essa visita. Ela falou que daqui a alguns meses ela vem. Obrigado por essa conexão. Olha o fruto, né, que você gerou através dessa conexão. Então, que legal, abraço obrigado, viu, Nay? Exatamente. Muito legal, muito legal. Obrigado pelo livro, cara. Não, imagina, eu que agradeço. Aliás, onde que a galera te encontra? Renato Ribeiro, _RR, ou Love My Job Brasil, ou @Paz Cientes. Cientes de paz, né? Paz Cientes no Instagram, LinkedIn, estamos lá. Boa! Esse é o Renato, foi um prazer aprender com ele, tenho certeza que você aprendeu muito aí também. Se você aprendeu, faz um favor pra você mesmo. Sabe aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você quer bem? Compartilhe esse episódio com ela, compartilhe esse episódio com ele. Tenho certeza que vai agregar valor na vida dele e na vida dela também. Renatão, mais uma vez, obrigado. Cara. E até a próxima, vai ter que voltar. Abençoe. Amém, é nóis. Valeu.